O texto se abre com Jesus saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E essa expressão simples carrega um peso silencioso. Não se trata de um deslocamento casual, mas de um hábito espiritual consolidado. O Monte das Oliveiras, situado a leste de Jerusalém, separado da cidade pelo Vale do Cédron, era um lugar conhecido de oração, retiro e ensino. Desde os tempos antigos, oliveiras eram associadas à perseverança, ao óleo que ilumina e unge, e à expectativa messiânica. Uma leitura histórica cuidadosa indica que esse monte era também um ponto estratégico de passagem entre Jerusalém e Betânia. E Jesus o frequentava regularmente, o que explica por que seus discípulos o acompanham sem estranhamento. Nada aqui sugere fuga ou improviso. Ao contrário, tudo aponta para a continuidade de uma vida moldada pela comunhão com o Pai. O texto deixa claro que os discípulos o acompanham, não como espectadores ocasionais, mas como aqueles que caminharam com ele até aqui, ainda que sem compreender plenamente o peso daquela noite. Ao chegar ao lugar escolhido, Jesus lhes dirige uma exortação direta. Orem, para que vocês não caiam em tentação. A ordem não nasce do medo, mas da lucidez espiritual. A palavra traduzida como tentação carrega a ideia de prova, teste, situação limite. O contexto imediato mostra que não se trata apenas de uma tentação moral genérica, mas da iminência de um colapso espiritual diante do sofrimento, do medo e da pressão. Jesus não diz simplesmente para resistirem, nem para confiarem em sua própria disposição, mas para orarem. A tradição interpretativa reconhece aqui uma compreensão profunda da fragilidade humana. A vigilância espiritual não se sustenta sem dependência ativa de Deus. A advertência é dada antes da queda, antes da dispersão, antes da negação. Como se o texto dissesse, de forma implícita, que a oração não é remendo posterior, mas preparação essencial. Em seguida, o texto narra que Jesus se afasta um pouco. Esse afastamento não rompe a comunhão, mas delimita o espaço da intercessão solitária. Há momentos em que a presença dos outros é importante, mas há instantes em que a alma precisa se colocar sozinha diante de Deus. O detalhe de que Jesus se põe de joelhos é significativo. No mundo judaico do primeiro século depois de Cristo, a postura comum de oração era em pé, com as mãos erguidas. Ajoelhar-se expressava súplica intensa, humilhação voluntária e profunda submissão. O gesto comunica sem palavras que o momento ultrapassa a rotina devocional. Trata-se de uma crise santa, de um confronto direto com a vontade divina em sua expressão mais custosa. A oração de Jesus é registrada de forma breve, mas densa. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O termo pai revela intimidade, confiança e filiação, mesmo no auge da angústia. Não há formalismo distante, nem linguagem ritualizada. O cálice, na tradição das escrituras hebraicas, frequentemente simboliza a porção destinada por Deus, muitas vezes associada ao juízo, à ira ou ao sofrimento inevitável. Profetas antigos falaram do cálice da ira que as nações beberiam. E os salmos mencionam o cálice como aquilo que transborda, seja em bênção, seja em dor. Aqui, compreende-se que Jesus reconhece plenamente o conteúdo do cálice que está diante dele. Não apenas a dor física da crucificação, mas o peso do pecado humano, a separação judicial, o abandono e o juízo que recaem sobre ele como substituto. A frase "se queres" não expressa dúvida quanto ao poder do Pai, nem resistência rebelde. Trata-se da linguagem da submissão consciente. Jesus não ignora a possibilidade divina, mas se entrega ao desígnio eterno. Ao afirmar "não se faça a minha vontade, e sim a tua", o texto não autoriza a ideia de um conflito moral entre pai e filho, como se suas vontades fossem opostas em essência. A tradição cristã sempre reconheceu que aqui se manifesta a verdadeira humanidade de Cristo, que sente, treme, sofre e deseja evitar a dor sem jamais romper a unidade da vontade redentora. O texto afirma claramente a submissão, mas não sugere hesitação pecaminosa ou medo descontrolado. Há dor real, mas há obediência perfeita. Então lhe aparece um anjo do céu que o confortava. A narrativa introduz esse elemento de forma discreta, sem dramatização excessiva. O anjo não remove o cálice, não altera o curso dos acontecimentos, não oferece uma saída alternativa. O consolo não consiste em livramento, mas em fortalecimento. Isso indica que o conforto divino nem sempre significa escape da dor, mas capacidade renovada para atravessá-la. Uma leitura histórica cuidadosa reconhece que, na literatura bíblica, anjos frequentemente aparecem em momentos decisivos da história da salvação, especialmente quando o peso da missão humana encontra seu limite.
O texto não descreve palavras, gestos ou aparência, evitando qualquer especulação. Tudo o que se afirma é que o consolo foi real e suficiente para sustentar Jesus naquele instante. O versículo seguinte aprofunda ainda mais a cena ao dizer que, estando em agonia, orava mais intensamente. A palavra agonia remete a um combate interior extremo, como o de um atleta em luta decisiva. Não se trata de desespero caótico, mas de tensão máxima. A intensificação da oração mostra que Jesus não se afasta de Deus quando a dor aumenta. Ao contrário, ele se aproxima ainda mais. E então o texto afirma que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A expressão, como indica a comparação, não necessariamente descrição médica literal obrigatória, mas uma imagem forte que comunica a intensidade física e emocional do momento. Alguns intérpretes reconhecem aqui a possibilidade de um fenômeno raro conhecido como hematidrose, em que vasos capilares se rompem sob estresse extremo. O texto, porém, não exige essa conclusão técnica. O que ele afirma com clareza é que o sofrimento de Jesus não é simbólico nem superficial. Ele envolve corpo, mente e espírito de forma inseparável. Quando Jesus se levanta da oração e retorna aos discípulos, encontra-os dormindo de tristeza. Esse detalhe é crucial. O sono não é apresentado como descaso frio, mas como resultado de uma tristeza esmagadora. A dor paralisa, confunde, entorpece. Ainda assim, o contraste é evidente. Enquanto Jesus luta em oração, os discípulos sucumbem ao cansaço emocional. O texto não os condena com dureza, mas expõe sua incapacidade de permanecer vigilantes. Aqui se percebe o abismo entre a disposição do mestre e a fragilidade dos seguidores, sem que isso seja usado para humilhação ou desprezo. A pergunta de Jesus, por que vocês estão dormindo, não soa como ironia, mas como lamento. Em seguida, ele repete a exortação inicial, levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. A repetição não é redundância vazia, mas insistência pastoral. O perigo permanece, a noite avança e a necessidade da oração continua a mesma. O texto não afirma que os discípulos entenderam plenamente naquele momento, nem que conseguiram obedecer de forma perfeita. Ele apenas mantém o convite aberto, como uma porta ainda escancarada antes que os acontecimentos se precipitem, e a narrativa segue adiante, sem fechamento artificial, deixando o leitor caminhando junto, sentindo o peso daquela madrugada que ainda não terminou. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.